Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática Enem 2021, agora a questão 154, aplicação regular referente ao caderno azul. A demografia médica é o estudo da população de médicos no Brasil nos aspectos quantitativo e qualitativo, sendo um dos seus objetivos fazer projeções sobre a necessidade da formação de novos médicos. Um desses estudos gerou um conjunto de dados que aborda a evolução do número de médicos e da população brasileira por várias décadas. O quadro apresenta parte desses dados. Está aí os dados relativos ao ano, quantidade de médicos e população brasileira em milhar. Então, teríamos que acrescentar mais 3 zeros aqui. Segundo uma projeção estatística, a variação do número de médicos e o da população brasileira de 2010 para 2020, que ele não forneceu, será a média entre a variação de 1990 para 2000 e a de 2000 para 2010. Faremos a variação de cada um desses intervalos e calcularemos a média. Com o resultado dessa projeção, determine-se o número de médicos por 1000 habitantes. Cuidado, não é por habitante, e sim por 1000 habitantes no ano de 2020. O número com duas casas na parte decimal mais próximo do número de médicos por 1000 habitantes no ano de 2020 seria D. Alternativa A, 0,17, B, 0,49, C, 1,71, D, 2,06 e letra E, 3,32. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Como ele menciona no texto da questão que o cálculo para a população de 2020, tanto de médicos quanto da população como um todo, é fazer essa média, veja, é a média entre a variação de 1990 e 2000 e depois de 2000 para 2010. Faremos essa média em termos de variação. Então, para a construção dessa linha, que a gente vai calcular ainda, referente a 2020, vamos fechar aqui esses valores. Então, o interesse é calcular agora a quantidade de médicos em 2020 e a quantidade da população brasileira em milhar também em 2020. Para esse cálculo, precisaremos primeiro identificar a variação de 99 para 2000 em relação aos médicos, depois de 2000 a 2010. Está fácil a gente verificar que 219 mais 1000 dá 220. E aí, para chegar em 220 para chegar em 292, faltam 72. Mais um que eu avancei aqui, 73 mil. Ou, se não, você subtrai 292 menos 219 no rascunho. Vamos tentar o cálculo mental, que talvez seja mais fácil aqui para organizar a solução. Agora, 292 para 365, 292 para 300, faltam 8. Então, vamos guardar 8. E agora estou em 300 para 365 mais 65. 65 com mais 8, de fato, os mesmos 73 mil. Veja que a média vai ser 73 mil. A média dessa variação com esta, nos intervalos considerados, vai ser exatamente 73 mil. E como que eu somo 365 mais 73 mil? Eu posso somar, por exemplo, mais 70 mil, 365 mais 70 dá 435. Mais 3, 438 mil. Se você quiser conferir, 3 e 5, 8, 6 e 7, 13 vai 1, 3 mais 1, 4. Ok, certinho. Eu vou até fechar aqui essa parte para a gente calcular agora. Já temos, inclusive, o resultado da quantidade de médicos em 2020. Queremos agora calcular a quantidade da população em milhar em 2020.
vamos verificar qual vai ser a média, mas antes a variação de 147 para 170, 147 para 150, faltam 3 mil. 3 mil, mas acontece que é em milhar, então vai ser 3 milhões. Mas vamos pensar só nesses que estão aqui. 3 mil. Aí eu estou em 150 para 170 mais 20 mil. Portanto, 23 mil. De 170 para 191 está fácil. Aumentou 21 mil. Só que agora sim nós vamos fazer a média de 21 mil com 23 mil. E a média é 22 mil. Posso somar e dividir por 2, mas a maneira mais fácil é, qual é a diferença entre 21 mil e 23? É 2 mil. Divido por 2 é 1.000 para cada um. Então reduzo aqui de 23 para 22 e aqui aumento de 21 para 22. Aumentando aqui 22 mil, veja, eu tenho aqui 191. Se eu aumentar mais 20, se eu pegar, por exemplo, para ficar mais fácil, 190, deixo esse 1 fora. 190 mais 20 dá 210, mais esses 3, 213 mil. Acabamos também calculando a população total em milhar, por isso que eu tenho que aumentar mais 3 zeros. Só que não vai ser necessário aumentar esses 3 zeros, por que motivo? Porque ele pergunta o número com 2 casas na parte decimal, mais próximo do número de médicos. Então veja, nós queremos o número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020. Então será a divisão do número de médicos 438 mil por 213 milhões. Eu tenho que acrescentar mais 3 zeros aqui. Mas como a conta é para 1.000 médicos e não, desculpa, para 1.000 habitantes, não é para 1 habitante, a gente não precisa colocar aqueles 3 zeros. Já é a divisão direta de 438 mil por 213 mil. E aí ficou fácil essa operação, a gente nem precisa resolver ela. De acordo com as alternativas, veja, 438 é mais do que o dobro de 213, porque o dobro de 213 seria 426. É um pouco mais do que o dobro. Portanto, numa prova do Enem, vale a pena a gente usar essa estratégia de aproximação. O resultado é 2,06. Eu sei que é 2, alguma coisa, porque esse número é mais do que o dobro desse. E aí a gente pode certificar fazendo a conta. 438 dividido por 213. De fato, aqui, dividindo, eu tenho 2, vai dar 426. Subtraindo, vai dar 12. Veja, abaixo o zero. 120 é insuficiente, é menor do que 213. Coloco o zero. Aí, 1.200 não vai dar 6, né? Vai dar 5 e alguma coisa. Veja, 5 vezes 213, porque se eu colocar 6, vai passar um pouco. Mas eu posso aproximar esse 5 para 6 por conta das nossas alternativas. Deve dar 2,057 ou 2,058. Eu não preciso continuar, a gente já sabe que o resultado é aproximadamente 2,06. E de fato, o gabarito é a letra D de dado. Ok? Finalizamos mais uma questão, espero ter contribuído. Forte abraço a todos.